posso fazer mais nada. Não deixa eu fazer nada. Vai, pode começar. A paz do Senhor, meus irmãos, nessa noite. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus nessa noite. Mais uma noite, mais um culto na igreja do Senhor. E mais uma live também, né? Para você ficar aí. Aleluia, vem nessa live nessa noite. Convide os seus amigos também para ver a palavra do Senhor nessa noite, né? Vamos louvar o Senhor nessa noite. Aleluia, para agradecer, não é? Nosso dia, para agradecer por tudo que Deus tem feito nesse dia. Aleluia, na presença do Senhor, amém? Vamos louvar o Senhor. Hino 192. Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Meus pecados carregou e de culpa nos livrou, com sangue que mandou no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção do Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador, tema do bom pregador do Calvário. O Cordeiro divinal padeceu na cruz teu mal, oferece graça tal no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Meus irmãos, só pelo sangue de Jesus, né? Aleluia. O sangue de Jesus, aleluia, que tem poder, que mandou no Calvário nessa noite, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs de nossa região e de todo o município de São Vicente, aqueles que poderão ver e ouvir.
também aqueles que poderão ouvir de longe, né, do estado de São Paulo, de alguns lugares, que Deus hoje venha tocar no teu coração nesse culto de ensino, nesse culto que nós estamos trazendo diante de cada um de nós. O importante é que chegue a cada um de nós, né? Elevo hoje uma oração a todos aqueles que estão acamados, doentes, atingidos pelo esse mal que está sobre o mundo, sobre o nosso Brasil. Oremos, igreja. Pai, é em teu nome, Jesus Cristo, que levanto esta oração para as pessoas que estão acometidas por este mal. Também em especial a minha irmã, que está ali, meu Pai, acamada, Senhor Deus, na cidade de Largatos, ali, Senhor Pai. Mas Tu é o Deus que tudo sabe. Deus, glorifica o Teu nome, porque o Teu nome é poder. É o Teu nome que é a cura, que pode levar, meu Pai, não só a estender sobre ela, meu Pai, mas também, meu Pai, a todos que estão acamados, meu Pai, tanto aqui no estado de São Paulo, meu Pai, como em todas as regiões do Brasil, meu Pai, e fora do nosso país. Sim, meu Deus, Deus que sabe onde está o mal, sabe como curar-se, meu Pai. Ainda que a ciência está, meu Pai, ainda tateando, meu Pai, nesse combate, mas Deus que tudo sabe. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, meu Pai, eleva ali a cura, meu Pai, a cada um desses, meu Pai, em Teu nome, Jesus. Em Teu nome, Jesus. Abra a tua Bíblia aí, irmãos. No nome do Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12 em diante. Vamos meditar sobre essa palavra. Glória a Deus. O Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. O discurso de Jesus sobre a sua missão. E falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E disse-lhe: Pois os fariseus, tu testifica de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde eu vim e para onde eu vou. Mas vós não sabes de onde vim, mas vós não sabeis de onde vim, nem para onde eu vou. Vós julgais segundo a carne, e eu a ninguém a julgo. E se, na verdade, julgo, ao meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o meu Pai é que me enviou. E nessa vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifico também o Pai que me enviou. E disseram-lhe, pois aonde está o teu Pai? Jesus respondeu: Não me conheceis a mim, nem o meu Pai? Se vós me conhecesses, a mim também conhecerias o meu Pai. Lógico. E essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a hora. E disse-lhes, pois Jesus, outra vez: Eu retiro-me, e buscai-me-eis em morrer. E disse-lhe Jesus, outra vez: Eu retiro-me, e buscai-me-eis, e morrereis no vosso pecado.
para onde eu vou, não podes vós ir. E disseis, pois, onde os judeus, porventura, quererão matar-se a si mesmo, pois diz, para onde eu vou, não podeis vós ir. E disse-lhes, vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, e eu não sou deste mundo. Por isso vós disseis que morreis em vossos pecados, porque se eu não creis que eu sou quem eu sou, morrereis em vossos pecados. E disse-lhes, pois quem és tu, Jesus? Disse-lhe, isso mesmo, quem já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar-vos, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que desde tenho ouvido, isto falo ao mundo. Mas não entenderam que ele falava do Pai. E disse depois Jesus, quando levantar o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou o que nada falo por mim mesmo, mas falo por meu Pai que me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que Ele agrada. E dizendo-lhes essas coisas, muito creram nele. E Jesus dizia, pois aos judeus que creram nele, se vós permanecessem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Amém. Glória a Deus. Nesse capítulo, nós temos esse conflito entre os escribas e um grupo dos fariseus e judeus, indagando a Cristo Jesus. Se nós olharmos já nos primeiros capítulos do primeiros versículos do capítulo, nós vamos já ver uma cilada armada para Jesus. O povo se incomodava com a verdade que ele representava diante dos escribas, dos fariseus e da sociedade judaica daquela época. Jesus incomodava muito pela verdade e pelo seu comportamento. Era necessário pegar Jesus em uma situação a qual ele não pudesse se livrar, e ali condená-lo para que ele pudesse morrer em morte. Mas nesse primeiro impasse que houve, trouxeram diante do Senhor Jesus uma mulher adúltera. Ela foi pega em adultério, como diz o texto aqui. Mas ali estava diante de quem? De Jesus, a verdade. E aqueles homens trouxeram ela baseado sim na lei mosaica, que diz que se fosse pego em adultério, seria apedrejada até a morte. E ela foi pega em flagrante adultério. E aqueles homens trouxeram ela diante de Jesus, mas não para que viesse cumprir a lei de Moisés, mas que eles trouxeram ela com seus rancores, com suas raivas, com seus ódios. Trouxeram ali encomendado por muitos. O que Jesus diria? Será que Jesus iria totalmente contra a lei de Moisés? E assim ofenderia os judeus? Ofenderia os sacerdotes? Tinha todo um cenário montado para que Jesus pudesse ali pecar diante da lei, que estava escrita já há milhares e milhares de anos por Moisés. Mas aquele povo que trouxeram aquela mulher diante de Jesus, ele
ele era a verdade, ele era a justiça. Ali, Jesus, ele se posicionou de uma maneira muito graciosa, muito bonita, vamos dizer assim. Ele estava só. Ele estava ali no Monte das Oliveiras, ensinava. Não estava só. Estava ali no Monte das Oliveiras, ensinando a todos que pudessem ouvir Jesus. E veio aquelas pessoas. Trouxeram, colocaram a pecadora diante de Jesus e diante daqueles de que o Senhor Jesus estava ensinando. Ou seria, Jesus tinha de ser ali aquele que poderia dizer: olha, não mate ela, isso, aquilo, aquilo, outro. Jesus não ia falar nada disso. Eles queriam que eles dessem dentro daquilo que vinha no coração dos homens, que Jesus falasse aquilo que eles queriam ouvir para eles cometerem esse pecado. Mas era verdade, a mulher foi pega em adultério. Era verdade, a lei dizia isso. Jesus, sem nenhuma pressa de julgar a mulher, Jesus sem nenhuma pressa de dizer que a mulher era pecadora ou não, diante daqueles homens, ele lentamente, podemos dizer, como um sábio, como aquele que conhece o que é verdade, porque o sábio, ele conhece a verdade. O sábio, a verdade para ele, ela é constituída em todo um conceito, tanto histórico, como presente, como aquilo que é imutável, que não tem como mudar a verdade. Ela pode ser maquiada, ela pode ser vindo com mentiras, mas ela não pode ser destruída na sua essência, porque ou ela está escrita, ou ela é em vídeo, como nós temos hoje, que a gente podemos ver ela. Não, essa é a verdade. Nada pode ir contra a verdade. Assim, aquele juiz foi pego, na verdade, com palavras ofensivas contra uma lei municipal, que ele foi pego. Ele não teve como maquiar, porque ali estava feito. E assim, Jesus não podia dizer para eles interpretar a lei. Não. Jesus não podia nem ali fazer uma jurisprudência diante daquela lei. Ele não tinha como. Jesus, então, como sendo Deus, ele olhou para o coração daqueles homens. Ele viu o atento no coração daqueles homens. Ele entendeu que aqueles homens não estavam trazendo ali para fazer justiça naquela mulher, ou obedecendo a lei de Moisés. Estavam ali com a verdade, mas ela sendo ela no seu contexto espiritual, moral, humano, mentiroso. E a verdade ela se constrói, ou ela se destrói diante de uma mentira que é encavalada nela. Jesus, olhando para tudo isso, disse: se há entre vós aqui que nenhum de vós tem pecado, que atire a primeira pedra. Irmãos, não houve um homem, do mais velho ao mais novo, que indagasse Jesus ali. A lei era para corrigir o pecado, mas na morte. A lei era feita para corrigir o pecado na morte, punir o pecador. Aqueles homens eram pecadores. Pode um pecador julgar e condenar à morte outro pecador? Mas aí eu vejo até uma dignidade desses homens. Eu vejo nesses homens até um certo valor. A palavra foi tão chocante no coração dessas pessoas, ela foi tão reveladora, foi uma palavra em que a verdade estava, realmente Jesus falou a verdade no coração deles.
E esses homens tiraram as pedras, jogaram no chão, porque a palavra é muito forte. Para nós, talvez, pastor, mas não tem sentido nenhum essa palavra para o nosso dia de hoje. Não tem sentido, porque se nós estamos pregando aí, muitas vezes, o Evangelho, algumas pessoas pecadoras, eles lançam essa palavra para nós. Quando nós começamos a falar de Jesus, começamos a falar da firmeza, da justiça da Bíblia, logo ele nos fala para quem não tiver primeiro pecado, não tiver pecado, que lança essa primeira pedra. Ele já tem essa consciência, mas esses homens foram dignos, eu posso dizer assim, até então. Eles auto se confessaram diante da verdade de Jesus. Eles se confessaram, eles pegaram a pedra e jogaram fora do mais velho. Primeiro saiu o mais velho, pecador. Talvez eles chegaram diante dos escribas, dos fariseus, dos homens da justiça judaica, dizendo: olha, a palavra foi muito forte que Jesus falou para nós. Não podemos matar essa mulher porque eu sou pecador, eu sou merecedor de morte também, como ela era. Irmão, a verdade ela foi revelada ali dentro do quê? De uma verdade que era a lei mosaica, que uma verdade que era a mulher que foi pego realmente em adultério, mas revelou o coração destes homens, como muitas vezes nos revela nossos corações hoje. Mas a dignidade, eu falo sobre a dignidade desses homens. Eles pegaram a pedra, jogaram e foram embora. Não mataram a mulher. Então, irmãos, a morte dela não seria uma morte justa, seria um assassinato, porque eles são pecadores, eles são enganadores, eles vieram com propósitos. Então, aqui diante do Senhor Jesus estava toda essa situação acontecendo. Agora eu te digo, meus irmãos, nós vemos isso no dia de hoje. Nós não conseguimos olhar para essas coisas no dia de hoje. Não conseguimos ver a sinceridade diante no dia de hoje. A gente não conseguimos mais olhar. Mesmo no pessoal que estão no mundo, mesmo nós que muitas vezes estamos na igreja, conservamos muitas vezes um pecado e defendemos ele. Ainda que a verdade, eu tenho consciência que aquilo não é verdade, mas eu defendo como se fosse uma verdade, não enganando a si próprio, mas tentando enganar. Sem dignidade, muitas vezes, no homem de hoje, na época de hoje, diante de uma palavra dessa. É por isso que todo pecador, diante da verdade da Bíblia, no momento que nós falamos para a pessoa, irmão, se continuar no pecado, Deus não está contigo. Quem é tu para falar isso? É a Bíblia. Quem é tu para falar isso? Se tu não tiver pecado, que atire a primeira pedra. A Bíblia fala isso. É a palavra mais bem usada para os pecadores e aqueles que não querem ter transformação de vida, que não querem transformar a sua vida. Então eles dizem essa palavra. Interessante ainda mais ainda, que o Senhor Jesus perguntou para ela, a pecadora: aonde estão os que te julgam? Não tem ninguém, Senhor. Vai, não peque mais. Pecadora, pecadores que foram embora. Mas estavam diante do que? Da verdade. Da verdade que liberta, da verdade que cura. Irmãos, a verdade, ela tem um contexto muito forte. A verdade, ela é aquilo que é totalmente, como nós falamos, ausente da mentira. Mas a verdade, no mundo de hoje que nós estamos vivendo, ela está sendo maquiada, ela está sendo colocada com propósitos dos seus corações, dos homens, usando biblicamente textos
para justificar a falsa verdade dentro do contexto da mentira, falando mentira. Bem diferente da intenção desses homens. Bem diferente da intenção desses homens. A intenção deles era embaraçar Jesus. Mas o Senhor não embaraçou a eles, não. O Senhor Jesus, Ele tocou no coração desses homens, e esses homens viram que eles não tinham dignidade, diante dos seus pecados que eles viviam, de julgar esta mulher, e nem de embaraçar Jesus. Foi forte, foi muito forte. Mas o homem da época de hoje, o homem do nosso século, ele mente, engana a verdade, fala do engano da verdade, para que possa ele viver nesse engano. O texto, irmãos, básico que nós temos aqui é: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muito usado hoje, muito usado isso, muito, está sendo continuamente usado por todos. Glória a Deus. Se conheceres a verdade, irmãos, a verdade, ela não pode ser transformada em mentira. A verdade, ela não pode ser enganosa, algo que não existe, algo que não aconteceu. Esses homens pegaram essa mulher no ato do pecado. Existiu. Esses homens pegaram ela no ato do pecado. A lei existia, mas Jesus, Ele foi no homem. Se existe verdade no teu coração, podemos dizer assim, se existe verdade no teu coração e justiça no teu coração, jogue esta pedra ao chão, porque tu é pecador. Foi um embate muito bonito isso, irmãos. Isso é um texto que a gente não consegue parar de ler. E o discurso ainda continuaram. O ensinamento de Jesus, Jesus está justificando a missão dele, da verdade dele, aqui na terra. E se nós olharmos, Jesus testifica dele que é a verdade, fala dele que é a verdade. Mas, ainda que aqueles homens conhecessem a letra, conhecessem as profecias, conhecessem tudo, mas Jesus era uma pedra no meio do caminho deles. Jesus era a pedra, aquela pedra a qual eles não conseguiam atravessar diante da justiça de Deus. Então era necessário pegar Jesus. Versículo 12: e falou depois Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andarás em trevas, mas terá a luz da vida. E disse depois os fariseus: tu testificas de ti mesmo? O teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse: ainda eu testifico de mim mesmo, mas o testemunho é verdadeiro, porque sei de onde eu vim e para onde eu vou. Mas vós não sabeis de onde eu vim, nem para onde eu vou. Vos julgais segundo a carne, e a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o meu Pai é que me enviou. Imagina o reboliço dos olhos desses homens, irmãos, diante dessa revelação de Jesus Cristo. Ele falando com propriedade de conhecimento do céu. Ele tinha consciência
da sua verdade. Ele tinha consciência da sua verdade. Os fariseus relutavam, ou alguns judeus relutavam a reconhecer ele como Deus, ou como o Filho enviado de Deus. Relutavam porque estavam pegados em alguns valores que não podia permitir que Jesus existisse. São valores em que era totalmente diferente daquilo que eles viam, ou como viam o mundo que eles formaram para eles. E quando o Senhor Jesus, ele fala que ele foi enviado pelo Pai, e que respondeu e disse, ainda que eu testifico, ele falava dele mesmo, eu testifico de mim mesmo, quem eu sou? Quem eu sou? Mas eu posso dizer aqui pulando um pouco, mas vocês são filhos de Abraão, realmente? Eu posso dizer então hoje, no nosso culto de hoje, nós somos cristãos realmente? Tu podes testificar-se diante da cruz do Senhor Jesus que tu és cristão de verdadeiro? Ele está dizendo aqui, mas eu testifico quem eu sou. Jesus está falando. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem me enviou. Eu sei qual é a minha missão aqui. Então, irmãos, havia uma verdade em que Jesus contava dele mesmo. Nós sabemos quem é ele. Essa verdade que liberta. Aí ele diz, e respondeu Jesus e disse, ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde eu vim e para onde eu vou, mas vós não sabeis de onde vim, nem para onde eu vou. Vós julgueis segundo a carne, e a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu, o Pai, que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, de mim testifico também o meu Pai. Imagina a cabeça deles, irmãos. Jesus é enviado do céu. Nós conhecemos o teu Pai, Jesus. Mas, irmãos, eu quero que os irmãos entendam que todo esse debate, ele não foi só um debate teológico da época. Não foi só isso. Tinha interesses, tinha valores que muitos estavam ali procurando. Muitos interesses realmente políticos. Muitos interesses ali deles e de destruir aquela imagem de um Jesus que estava falando a verdade, chamando os fariseus de hipócritas. Daquele Jesus que falava, sabe, que ia ao céu, mas o próprio Jesus que falava do pecado. O próprio Jesus que tentava mostrar para eles que a lei mosaica existiu naquele tempo para matar, mas ela não justificava o homem, não transformava o homem. Era necessário que a lei pudesse não ser só modificada, mas entendida na sua essência, que o pecado nos levaria à morte, mas não aquela morte como só Moisés fazia, mas a morte ele seria expiação de todos os nossos pecados e levaria com ele. Jesus estava mostrando ali para ele, para uma minoria de um povo, ou uma minoria de um povo talvez socialmente mais pobre, mais humilde, que sofria as duras penas do jugo dos fariseus, do jugo do Império Romano. Jesus mostrava para eles um novo caminho, uma nova modo de vida, uma transformação de vida para eles. E essa transformação de vida estava incomodando duramente os judeus, estava incomodando os fariseus. Por quê? Porque eles tinham até um conluio,
a ter uma comunhão junto com os romanos. E é isso que estava incomodando todo aquilo que estavam vivendo. E o testemunho de Jesus, ele sendo a luz, como ele diz aqui no versículo 12, eu sou a luz do mundo, ou seria, segue-me, que eu sou a luz. Imagine um povo, uma nação, seguindo um pensamento que não era uma ideologia, não, irmãos, era um raciocínio lógico que iria levar aos céus aquelas pessoas. Era um raciocínio que muitos viram em Jesus, que ele realmente era o enviado, era o Filho de Deus. A verdade estava com ele. Ele não falava como os fariseus falavam. Ele não colocava um jugo em cima deles, como os fariseus colocavam um jugo sobre eles. A nação percebeu, irmãos, enquanto a nação vivia debaixo da escravidão, dos julgos, das leis sobre leis, regras sobre regras, ela vivia encurvada. Mas Jesus, ele fez a luz, ele era a luz. Eles não estavam mais andando encurvado, eles estavam dizendo: nós somos seguidores, nós somos discípulos de Cristo, porque a palavra que ele diz é vida. A palavra que ele está dizendo para nós hoje realmente é a vida. Ele está nos dando hoje uma nova chance de viver. Bendito foi a mulher pegou em adultério. Deus deu uma nova chance para ela. Jesus deu uma nova chance para ela. Cadê dos pecadores? Senhor, não tem ninguém mais aqui. Ela era para estar apedrejada. Cadê eles? Cadê os acusadores, querida? Não estão mais aqui. O raciocínio que Jesus trazia é diferente, irmãos. O raciocínio que Jesus traz hoje no nosso mundo de hoje, desse mundo confuso, desse mundo de pandemia, desse mundo de dores, de fome, é diferente. Não há engano. Ele diz aqui: eu sou o que testifico de mim mesmo. Irmãos, testificar ou falar de mim mesmo, eu posso falar mil coisas de mim mesmo, mas algumas coisas a minha alma vai me acusar a mim mesmo, dizendo: olha, isso não é verdade. Olha, peraí, não é bem assim. Peraí. Quando chegar lá no ritual, a gente não vai cumprir. Sabe? Não, Jesus está falando dele mesmo. Eu sou. Olha, eu vim do Pai. O Pai me enviou. O Pai está comigo. Eu testifico de mim mesmo, mas o meu Pai testifica de mim. A certeza. Quem eram eles? Eles julgavam conforme a carne. O Senhor Jesus falou para eles. E assim foi feito. Julgaram a prostituta, ou aquela mulher pegou em adultério, julgaram ela conforme a carne. A lei matava. Hoje, o que nós estamos vendo hoje neste mundo, queridos, são pessoas dizendo que é necessário que o filho do pobre não tenha estudo. É necessário que o trabalhador não tenha um salário mensal. É necessário hoje, que estão dizendo que é melhor morrer milhões de brasileiros para chegar à cura. Estão dizendo que isso é bom. Infelizmente nós temos que passar por isso. Aquela mulher tinha que passar pela morte das pedras. Jesus não deixou. A palavra dele foi vida para ela, e a palavra para aqueles homens foi justiça, foi luz.
E quando nós estamos vendo aqui dizendo, olha, é bom isso, é bom ter quase 20 milhões de pessoas desempregadas. É agradável passar diante da Caixa Econômica Federal e ver milhares de brasileiros ali sendo humilhados em busca de uma sobrevivência que não dá para nada. É justo isso. Um julgo desigual em cima de uma camada mais pobre. E assim também diz, assim era essa época, assim é essa verdade que Jesus está mostrando para eles, que o jugo dele é diferente. E disseram, pois, aonde está teu pai? Jesus respondeu, não conheceis a mim, nem ao meu pai. Se vós me conheceres, a mim também conhecereis o meu pai. Irmãos, eu sou muito também. São 2 livros da Bíblia que eles me encantam. Um é o livro de Mateus. Eu gosto da leitura do livro de Mateus. Também gosto do livro de Deuteronômio e Levítico, que são as leis, regras, que é colocado ali para que o povo pudesse viver humanamente, dentro de um contexto debaixo de uma lei, mas humana, até então, podemos dizer assim, para a época, para que não se matasse, mas existia uma regra, existia leis, que foi trazida até Jesus, até a morte de cruz de Jesus. E ali existiam regras que tinham de ser obedecidas. Então, eu sei, se eu matasse um filho de alguém, eu pagaria por isso de alguma forma. Então, evitaria que houvesse morte em abundância. Se eu matasse uma propriedade, uma vaca de alguém, eu sei que eu também teria prejuízo. Ou seria, então eu estaria trazendo ali, não a invasão, não a destruição daquilo que o outro construiu ou tem. Existiam as regras, até mesmo assim, podemos dizer assim, eram humanas para que evitasse violência, para que evitasse, além do mais forte, entrasse sobre tudo isso. Tudo criado, tudo feito. E aqui o Senhor Jesus ele disse, olha, se vocês conhecessem a mim, iam conhecer meu Pai. Se você conhecesse meu Pai, vocês iam ver o que Moisés falou para vocês. Não era matar alguém simplesmente, mas era o pecado. Não poderia entrar na terra prometida com o pecado sujo. Não pode entrar no céu com pecado. Eu não posso levar a minha bagagezinha ali, minha mala pequenininha, com meus pecadinhos não, e minha mala ali, sabe, eu fingi que tem uma mala grande, cheia de bondade, e a minha mala pequenininha aqui com pecado. Para quando chegar no céu, eu mostrar para o Senhor, enganar a Deus, olha, minha mala grande de bondade, esconder atrás das costas a mala pequenininha de pecado. E é isso que nós estamos vendo hoje. Fraudando, mentindo sobre a verdade. Mortes e mais mortes, dores e mais dores. Conheceis meu Pai. Essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém perdeu, porque ainda não era chegado, ninguém prendeu, porque não era chegada a hora. Então houve um alvoroço, sim, diante da verdade. Jesus estava incomodando muito, como Jesus incomodava, mas o ápice do incômodo dele estava nesse exato momento agora. Jesus estava incomodando demais a atitude de vida em que eles viviam, sabe, o clero judaico. A forma que eles estavam vendo estava sendo incomodada. Jesus, ele era aquele que aparecia diante deles e o fogo do peito acendia de ódio. Lá vem ele. Lá vem ele com essa multidão que segue ele e acredita nele. Uma multidão. Mas isso é perigoso para nós. Isso é muito perigoso.
É como é perigoso hoje, irmão, quando nós falamos a verdade sobre a dor, sobre o ferimento. Sobre o ferimento. Tudo isso, querido, é verdade, amados. E disse depois Jesus outra vez: retiro-me e busca-me-eis e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não pode ir. Vou dar um salto aqui, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não entenderam, versículo 27, mas não entenderam que ele falava do Pai. E disseram, pois, Jesus, disse-lhe, pois, Jesus, quando levantares o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, que nada faço por mim mesmo, mas falo como meu Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Irmãos, mas não entenderam que ele falava do Pai. E disseram por Jesus que quando levantar o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, que nada faço por mim mesmo. Quando Jesus, irmãos, ali ele foi crucificado, diante de impérios, clérigos, diante do poder dos homens, eu tenho certeza que muitos ali creram nele, diante da cruz, ainda renderam o seu coração para Jesus, renderam o seu coração para Jesus. Mas também sei que muitos que estavam ali disseram: foi feito a justiça. Israel vai ficar em paz novamente. Israel vai ficar em paz. Israel agora vai ter paz. Eita. Glória a Deus. É que faltou luz, irmãos, na igreja, na rua, e já retornou. Estou terminando também. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só. Jesus reitera: ele é o Filho de Deus. Ele reitera a missão que ele veio fazer. Depois ele diz aqui: e disse eles essas coisas e creram nele. E muitos creram nele. Muitos creram em Jesus. Sabe, eu falo isso na sinceridade de algumas pessoas. Tem pessoas que creem realmente no Senhor. Aí vem a série de palavra que hoje ela está no auge de todas as coisas. Mas algumas pessoas falam dela, ela perde o sentido de ser. Ela tem uma característica forte do que ela é. Mas quem fala, não fala com verdade, fala com a mentira. Quem estende muitas vezes sua mão aos céus, dizendo essa frase, não diz com verdade, diz com a mentira. E Jesus dizia, pois, aos judeus que creram nele: se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E que conhecereis, discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
ela é uma palavra de impacto para aqueles que creram nele. Meio àquela multidão que queria linchá-lo, meio àquela multidão que queria prendê-lo, e meio àquela multidão que ouviram lhe falar, deram crédito à palavra de Jesus, acreditaram nele. Mas o Senhor Jesus não deixou ainda barato. Jesus diz, pois aos judeus que creram nele, se vós permaneceres na minha palavra, permanecer, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar. Irmãos, analisa o que está acontecendo no meio de nós crentes, num contexto do Brasil hoje. Vê que essa verdade, ela está acontecendo de verdade num contexto em que Jesus falou. A igreja hoje, ela faz parte, ela representa a presença de Deus na terra. E é a verdade. Mas as pessoas que querem falar de Deus, querem falar de Cristo, são verdadeiramente pessoas de Cristo? Estende a sua mãozinha para cima, um dedinho apontado. Será que verdadeiramente há verdade nesses corações? Eu chamo a atenção da igreja em nome de Senhor Jesus. Eu chamo a atenção da igreja. Igreja, o inferno é logo ali. O céu, ele é mais complicado. Ele tem que ver com verdade. Ele tem que ver com libertação. No meio daquela multidão, alguns judeus entenderam quem era ele. Mas existia milhares que não entenderam. Então eu te digo hoje, irmãos, terminando o texto, terminando o versículo 59. Então pegaram em pedras para atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Então pegaram em pedra, diante desse discurso de Jesus, dessa pregação, que alguns deram crédito, e aqui existem outros que pegaram em pedra para matar Jesus. A verdade, ela provoca isso. A verdade provoca isso. Conhecereis a verdade? Vai em busca da verdade. Vai em busca da verdade. Se tudo isso que está acontecendo no nosso país, e tudo isso que falam, que está acontecendo no nosso país hoje, é mentira ou verdade? Analisa você. Analisa você que hoje agora está passando fome, dificuldade, está vendo televisão e dizendo que vai ganhar 600 reais, tu vai na fila, tu nunca consegue ganhar. Vai ver se isso é verdade. Vai ver você, microempresário, diante de uma agência bancária, pedir empréstimo, o que ele te oferece. Vai ver se isso é verdade. Vai ver se isso é verdade. É o que eu te falo, irmãos. Vai ver se isso é verdade. Vai ver se é mentira esse 8.033, sei lá, mortos pela pandemia. Vê se isso é mentira. Então, a verdade liberta e nos dá uma consciência. Mas a verdade me machuca. É melhor atirar pedra para matar. Amém? Fique na paz do Senhor. Que Deus nos abençoe nesta noite. Senhor e Deus Pai Todo-Poderoso, encaminhe, meu Pai, essas tuas palavras, meu Pai, diante daquele que está, meu Pai, enganado, sendo, meu Pai, enganado. Meu Pai, tira a escama dos olhos dessas pessoas, liberte este ouvido, meu Pai, para ver a verdade diante da situação que ele mesmo está passando, Senhor, meu Deus. Então, meu Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, meu Deus, tira esse escama dos olhos dessas pessoas, para que eles conheçam a verdade,
para que sejam libertos da mentira. Em nome de Jesus. Amém.